Bom dia, queridos irmãos. Que a paz de Jesus envolva os nossos pensamentos nesta manhã radiosa, em que estamos juntos para orar, pedindo ao Mestre que nos fortaleça, que nos encoraje e que a nossa fé seja dia a dia ampliada pela construção do bem que cada um de nós devemos realizar. Hoje nós vamos falar sobre muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queria o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido de sua vontade fazer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas. Àqueles a quem aquele a quem mais coisas se haja confiado. Lucas capítulo 12, versículo 47 a 48. Vinha a este mundo para exercer um juízo, a fim de os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: Também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. João capítulo 9, versículo 39 a 41. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que esta máxima se aplicam. Quem quer que se conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém, achar-se espalhados somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem? E entre os que o leem, quantos os que não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as, comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem-se isto de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum dos que recebem diretamente ou por intermédio de outrem pode pretestar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toque o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mas culpado é porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis, são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceria que a eles é que se dirigem os espíritos. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus: Vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Por essa sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados.
Quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de sair e eram com efeitos mais esclarecidos na sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, buscando no coração do Mestre o amparo que necessitamos para mantermos em equilíbrio e que as nossas atitudes sejam sempre coroadas pela responsabilidade. Que os nossos mensageiros fortaleçam-nos a fim de que possamos refletir com muito cuidado nas lições diárias que elucidam os nossos pensamentos para que nós possamos ter um modus operandi diferente. E assim, Jesus, rogamos por aqueles nossos entes queridos que se encontram enfermos, por aqueles que se encontram nos hospitais, que Deus possa ampará-los, fortalecendo-lhes cada vez e cada dia mais. Iluminai o pensamento dos médicos, enfermeiros, para que eles também sejam intuídos e fortalecidos. Jesus, que seu olhar se estenda para toda a humanidade, especialmente Jesus, para aqueles que ainda vivem em guerra pela força do poder. Que a sua misericórdia se estenda sobre todos. Que assim seja, Jesus. Queridos irmãos, nós vamos ver aqui o título, né? Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Eu gostaria de dizer-lhes que nós somos o Espírito que já passamos por os 3 chamamentos, o de Moisés, o do Cristo e o da doutrina espírita. Então, nós precisamos pensar o quanto nós temos recebido e, ao mesmo tempo, questionar de uma forma bem inteligente o que tem feito com este conhecimento. Se nós estamos sendo agraciados por um conhecimento, é o convite que nós estamos recebendo de Jesus diariamente para que as nossas ações sejam mais condizentes com a verdade. E quando nós vamos ver que João nos traz: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Ora, Jesus não estava aqui desejando que nós ficássemos cegos, mas ele responde: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Isso ele está nos mostrando que é preciso que a gente enxergue a vida com os olhos do Espírito. Quando nós enxergamos a vida com os olhos do corpo, nós restringimos muito a nossa visão. E nós, muitas vezes, não entendemos aquilo que o Mestre vem nos ensinar com a pergunta que João deixa aqui: também nós, então, somos cegos?
E ele então responde: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Enquanto eu não refletir no ser espiritual que nós somos, enquanto eu não remover esses sentimentos graves que nós temos em nós, nós continuamos cegos diante da grandeza de Deus e das oportunidades que nós temos recebido. E aqueles que estão debaixo ou sob a luz da doutrina espírita, nós precisamos analisar com muito critério o que o Evangelho nos fala. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além do Evangelho que os contém, achar-se espalhados somente no seio das seitas cristãs. Mesmo dentro dessas, quanto há que não leem, e entre os que leem, quantos que não compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Por que nós não compreendemos as palavras de Jesus? Porque nós interpretamos como homens e não como espírito. Não conseguimos alcançar a profundidade dos seus ensinamentos que nos auxiliam para que nós possamos modificar a nossa intimidade espiritual. E nós vamos ver que os ensinos dos espíritos que reproduz essas máximas, eles a fazem de várias formas, para que de alguma forma alcance a todos nós e que nós também possamos auxiliar o Cristo, para que nós possamos contribuir sendo intermediário de nossos irmãos do plano espiritual, a fim de que possamos sanar a ignorância. E por isso que o Evangelho do Cristo nos convida a grandes reflexões. Não é só com a instrução que eu melhoro, mas é com o conhecimento da verdade que renova o meu pensamento e os meus sentimentos. É preciso que a gente tenha olhos de ver. Nós estamos vivendo agora um momento, um tempo de esperança. E precisamos aproveitar todas as máximas que o Cristo nos trouxe para que a gente possa, de alguma forma, tocar os corações, tanto nosso quanto dos nossos irmãos. E hoje nós estamos vendo que quantos estão ainda tão presos, apegados aos bens materiais. Ó irmãos, acreditemos na palavra do Cristo. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Nós somos esses espíritos que temos recebido muito, o amparo, o esclarecimento, o conhecimento. E, além de tudo, Eurípides tem nos proporcionado uma metodologia que nos leva a refletir nesse ser que sou. E hoje nós sabemos que nós temos os médiuns que obtêm boas comunicações. Ainda mais censuráveis são se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação. E porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceria que a eles é que se dirige o Espírito. Toda mensagem que o médium recebe, primeiro deve ser lida com muito critério, com muitas reflexões, para ele mesmo. Porque as mensagens são muito direcionadas a nós mesmos, para que a gente possa tirar essa nuvem que nos cega, para sentir a grandeza dos ensinamentos divinos, que remove dentro de nós os entulhos do orgulho, da vaidade. Então é preciso que a gente possa analisar com muita propriedade o que o Cristo veio nos dizer. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso.
Isso mostra quanto estamos cegos. Olhamos sempre os defeitos do outro sem voltar os olhos para dentro de nós. E quando nós elencamos ou destacamos ou criticamos e julgamos o comportamento do outro, nós estamos vendo o reflexo de nossa alma, reflexo daquilo que sou. Por isso que isso ressalta diante dos nossos olhos, porque é aquilo que vivo. Então nós precisamos compreender quando Jesus nos disse: se fossem cegos, não teríeis pecado. Que Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possui. Se ela não tem conhecimento, ela vive na ignorância. Então, essa ignorância, muitas vezes, é o que nós vimos com os fariseus, que tinham pretensões de ser melhor do que o outro, que eram esclarecidos porque eles eram pessoas que tinham o estudo, o conhecimento, frequentavam as sinagogas. No entanto, o Evangelho nos mostra que mais culpados eles eram, porque mostravam os olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá até hoje, e é verdade. Muitos têm a pretensão de ser, e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação. Mas quando eu sou muito esclarecido e não tenho responsabilidade diante das leis, eu posso me tornar mais culpado. E aí nós vamos ver que até hoje é assim. Quantos bons espíritas aparentemente falam bonito e na hora da postura, da coerência, do trabalho, do bem, nós não vemos essas atitudes. E o Evangelho então nos diz: aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Esta é a grande oportunidade que nós devemos tomar cuidado, muito cuidado, porque é muito nos dado. A todo instante nós estamos recebendo. Basta ver a literatura nossa, ao nossa disposição, mas não basta ler. É preciso refletir para modificar a nossa forma de pensar e de sentir. E o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. Todas as orientações, todas as mensagens, quando a gente lê, primeiro, olhe para você mesmo. E o Espiritismo ele vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que faculta. Multiplicará também o número dos escolhidos. Por isso que Jesus disse: se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de remover montanhas. As montanhas são as nossas dificuldades. E é assim que nós gostaríamos de convidar a todos a refletir em si mesmo, para ver o quanto você tem recebido. Mas também nós precisamos aumentar ou buscar todos aqueles que também têm sido, além de chamados, né, escolhidos, porque nós podemos multiplicar. Quantos irmãos nossos estão preparados para vivenciar as lições do Cristo Jesus? Então, nós gostaríamos de agradecer a Deus, aos espíritos amigos, pelas lições que têm nos trazido, pedindo a Jesus que nesta manhã sejamos envolvidos pelo manto de amor dos nossos benfeitores, a fim de que possamos receber o passe, trazendo do mundo espiritual as energias que vão consubstanciar em novas forças, em coragem, em bom ânimo. Ó Jesus, como somos gratos a tudo isso que o Senhor nos oferece diariamente. Que a nossa água, Jesus, seja fluidificada. Que os espíritos amorosos tragam do mundo espiritual
do laboratório divino da natureza, o medicamento que tanto necessitamos. Ó Mestre, por caridade, assista os nossos familiares enfermos, leve até eles as nossas vibrações. Jesus, que a humanidade receba o seu olhar doce e sereno, tocando os corações, para que nós possamos convidar aqueles que caminham conosco para o despertar de uma consciência mais lúcida que nos permita servir a Jesus. Que Deus nos abençoe. E pedimos a Jesus que abençoe todos aqueles que estão conosco nesta manhã. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.